Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foste ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que vestem com roupas preciosas e vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Então o que foste ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, e vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Quinta-feira, terceira semana do Advento. E a figura que aparece é exatamente de São João Batista. Esse que foi escolhido por Deus para ser o precursor, para anunciar que o Messias estava chegando, para preparar o caminho. E o próprio São João Batista, quando o povo estava confundindo ou com dúvida, será que ele é o Messias? Ele dizia: eu não sou o Messias, eu sou apenas a voz que clama no deserto. E essa expressão, eu sou a voz que clama no deserto, ela é muito significativa, porque ele era a voz e Jesus era a palavra. Ele era só a voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Era como ele dissesse: olha, a palavra está chegando, calma aí. Que ele estava se referindo a Jesus. Jesus que era o verbo encarnado de Deus. Porém, essa missão grandiosa de São João Batista, que como o próprio Senhor vai dizer, eu vos afirmo que... Então o que foste ver, a pergunta de Jesus, um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. Olha só, não vos digo só um profeta, é alguém que é mais. Porque os outros profetas, os profetas que antecederam a Jesus, eles anunciaram que viria o Messias. E eles fizeram, cumprindo a missão deles, a partir da inspiração de Deus. João não só anuncia, ele apresenta. Os outros anunciaram que viria o Messias. João apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João batiza o Messias. Por isso que Jesus diz: olha, é mais do que um profeta. É mais do que um profeta. Os outros anunciaram, João apresentou. Esta missão belíssima de São João, de apresentar o Senhor, de preparar o caminho, para que quando o Senhor chegasse, o que acontecesse, ele fosse acolhido, a palavra dele fosse acolhida. A missão de João foi essa: preparar tudo, deixar tudo preparado. O Senhor chegou, o povo compreendeu que ele era o Messias, compreendendo que ele era o Messias, se converteram e, se convertendo, se salvaram. Foi essa sequência. E foi essa a missão de São João Batista. E quando nós olhamos para a nossa vida como batizados, nós precisamos entender que nós temos também uma missão. Temos uma missão de preparar o caminho. Temos uma missão de anunciar que o Senhor está chegando.
e por vocação. Todo batizado é missionário, todo batizado é chamado a ser evangelizador. Em outras palavras, todo batizado é convidado, chamado a ser um outro João Batista, que prepara o caminho do Senhor, que anuncia a sua chegada. E é preciso assim anunciar, desde quando o Senhor subiu ao céu, como foi que ele pediu para que os discípulos anunciassem? Anunciai que o reino de Deus está próximo. Olha só, a instrução de Jesus foi essa: anunciai que o reino de Deus está próximo. E nós podemos até calcular cronologicamente, se há 2000 anos atrás já estava próximo, imagine hoje. Se há 2000 anos atrás já estava próxima a vinda de Cristo, imagine hoje. Nós não sabemos o dia nem a hora. E a própria palavra vai dizer que nem o filho sabe, somente o pai. Cronologicamente nós não sabemos se será hoje ou será amanhã. Mas uma certeza o Senhor nos dá e nos deu. O Senhor está próximo. O Senhor está voltando. E nós precisamos viver nessa expectativa do Senhor que pode chegar a qualquer momento. E nós, Canção Nova, mais ainda, que nós temos por vocação essa missão. O Senhor colocou isso, Deus colocou isso no coração do nosso fundador, Monsenhor Jonas, e assim no coração de todos aqueles que são chamados a pertencer a este carisma. A nossa missão, a nossa vocação é preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Em outras palavras, nós seremos e precisamos ser no mundo outro João Batista, que preparam o caminho, que anunciam que o Senhor está chegando, que deixa tudo preparado, para que quando Ele chegar, o povo esteja convertido. E estando convertido, possam ser salvos. Nós, como eu vos disse, como Canção Nova, temos essa missão, essa vocação, esse dom dado por Deus, mas poderia estender, e é a verdade, para todos os batizados. Porém, é preciso começar de nós. É preciso começar de nós, acolher a palavra de Deus. E acolher a palavra de Deus significa, sobretudo, deixar que a palavra de Deus transforme a nossa vida, o nosso coração. Porque senão não vamos viver achando que está tudo tranquilo e não está não. Olha como o Evangelho termina. Todo o povo ouviu, até mesmo os cobradores de impostos, reconhecer a justiça de Deus e receber o batismo de João. E recordando, o batismo de João era um batismo de quê? De conversão. Mas, esse mais aqui é preocupante, mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Aí aqui cada um coloca a carapuça e veja onde é que encaixa. Quem são esses mestres da lei? Quem são esses fariseus que hoje não acolhem que Jesus está voltando? Quem são? Eu repito, não vou citar nome, mas cada um coloca a carapuça e vê onde é que encaixa. Desde a maior autoridade à menor. Que nós precisamos viver nessa expectativa do Senhor que está chegando. Assim como quando João anunciou que Jesus está chegando, muitos doutores, mestres da lei, pessoas que tinham conhecimento, pessoas religiosas, conhecedoras da lei, não está não, isso aí que João está falando, isso aí não é, isso é conversa fiada, e não acolheram. E como tem ainda hoje mestres da lei, doutores da lei, dentro da igreja, que também não estão acreditando não que Jesus está voltando, estão vivendo como tudo estivesse tranquilo, estão lendo todas as realidades do mundo hoje como se está tudo tranquilo. Quando se fala, por exemplo, uma coisinha que se chama ordem mundial, quando fala isso, a segunda ordem mundial, essa palavrinha para muitos dentro da igreja, muitos mestres e doutores da lei, não, esse negócio de segunda ordem mundial, isso aí não é conversa fiada, para muitos é conversa fiada, mas o bom é que muitos homens e mulheres de boa vontade
que não são doutores nem mestres da lei já entenderam que tem a ver sim, e muito a ver. E muito a ver. E muitos que não são doutores e mestres da lei já entenderam que Jesus está voltando. Não tem data, não tem dia e não tem como ter, e se alguém dizer, está se equivocando. Que só Deus sabe essa data, mas que Ele está voltando, está. Todos os sinais estão direcionando para isso. E o Senhor sempre falou por meio de sinais. E nós olhamos para os últimos acontecimentos e podemos ler desta maneira: Jesus está voltando. Ensine isso para os vossos filhos. Ensine isso para os vossos netos. Jesus está voltando. E seja coerente com o seu ensinamento, a partir do que o próprio Senhor ensinou. E não seja incrédulo. Quanto à vinda de Cristo, não seja incrédulo. Pelo contrário, porque senão você vai cair, vai fazer parte dos grupos dos mestres e doutores da lei, e não daqueles que acolheram a palavra, não daqueles que entenderam o que João estava falando. Estejamos atentos. Repito, Jesus está voltando. E não é conversa da carochinha. Não é conversa fiada. É aquilo que o próprio Senhor pediu para que todos nós anunciássemos. E olhando para os últimos acontecimentos, lendo todos eles, nós podemos entender. Está se cumprindo. Está mais perto. Está mais perto. Hoje mais perto do que ontem. E amanhã nem se fala. Amanhã vai estar mais perto ainda. Depois desse Natal, rapaz, mais perto ainda. E é interessante uma coisa, que quando nós vivemos na expectativa da segunda vinda de Jesus, nós vivemos de forma diferente. A resposta que nós damos ao Evangelho é diferente. Por que as pessoas estão vivendo de forma depravada, inclusive dentro da igreja, inclusive dentro do clero, dentro dos conventos, seminários, dentro das novas comunidades e assim por diante? Sabe por quê? Porque esqueceram isso. Jesus não está voltando. Aí ele vai, talvez ele virá. Mas não está voltando, né? Esse negócio que Jesus está voltando não é bem assim não. Não é bem assim do jeito que se fala. E quando a pessoa fala que não é bem assim, pode observar que ela não está vivendo o Evangelho. Porque Jesus, ele foi e pediu para que nós anunciássemos isso. O reino de Deus está próximo. E quando nós vivemos nessa expectativa do Senhor, que pode chegar a qualquer momento, a resposta de santidade nossa é diferente. A resposta é diferente. E o Senhor suscitou na igreja a renovação carismática, que fez e tem feito um bem grandioso. E a própria renovação carismática, em muitos grupos, esfriaram quanto a essa realidade de acreditar que o Senhor está voltando. Que enquanto a renovação carismática pregava e vivia isso, que o Senhor está voltando, olha o que era a renovação carismática. Olha o que eram as novas comunidades, quando viviam nessa expectativa. E olha o jeito que é hoje. Esfriar, achar que Jesus vai demorar muito voltar, é uma forma de esfriar na fé. E muitos não entenderam isso, ou no mínimo não querem entender. Achar que nós não estamos chegando ao final do tempo, os finais dos tempos, é esfriar na fé. E tem muito católico, muito cristão, muitos que fazem parte do clero, que já esfriaram. Estão vivendo de forma morna. E está tudo tranquilo. Jesus talvez virá. E não essa certeza que virá. E nós professamos isso no credo que nós rezamos. O Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Nós professamos a fé nisso. Eu repito, não é história de carochinha. Não é história para boi dormir. É a fé que nós professamos. O Senhor virá e virá logo. O Senhor virá e virá logo. Portanto, que nós possamos responder. Hoje, não é amanhã não. Hoje, nesta quinta-feira. Responder.
com a santidade da nossa vida. E que a santidade da nossa vida apresse a vinda do Senhor. Vivamos nós nessa expectativa do Senhor que está chegando e que pode chegar a qualquer momento.